Meus irmãos, o estudo de hoje, provavelmente ele não trará muita novidade, mas talvez você se surpreenda com as aplicações daquilo que você já conhece, mas não tinha refletido a respeito. Os irmãos sabem que nós estamos falando sobre koinonia, sobre a prática bíblica da comunhão, e nós temos visto que a comunhão ela deve ser entendida primeiramente como, ou melhor, primeiramente de forma objetiva, no sentido de que todos nós, salvos em Cristo, estamos unidos a Ele e unidos uns aos outros. Mas esta comunhão objetiva se desenvolve em nossa experiência. Eis aí, então, o seu aspecto subjetivo. Tá? E para que isso aconteça, é necessário que cumpramos com as nossas responsabilidades. É necessário que nos atentemos aos ensinamentos, aos preceitos do Senhor quanto a este assunto. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão espiritual. Começo com uma citação do teólogo falecido há pouco tempo, J. I. Packer, quando ele declara: não deveríamos pensar. Deixa eu melhorar aqui a tela para mim, eu não estou vendo direito. Opa. Vou ter que virar aqui para o lado para ler. Não deveríamos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual, um acréscimo opcional aos exercícios de devoção privada. Então, eis aqui uma admoestação. A comunhão não é um luxo espiritual. A comunhão não é um acréscimo opcional de devoção privada, no sentido de, eu posso me valer disso ou não. Deveríamos antes reconhecer que tal comunhão é uma necessidade espiritual, pois Deus nos fez de tal modo que nossa comunhão com Ele é alimentada pela comunhão que mantemos com amigos cristãos. Ele não está dizendo que esta comunhão com Deus é condicionada à comunhão com o próximo, com o nosso irmão em Cristo, mas que ela é alimentada. A nossa comunhão com Deus é alimentada a partir da nossa comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. Ora, se nós alimentamos a nossa comunhão experiencial com Deus a partir da comunhão uns com os outros, então esta comunhão uns com os outros não é opcional. E ela exige ser alimentada constantemente em benefício de seu aprofundamento e enriquecimento. Puxa, uma palavra tão fácil, viu? Com tanto sacrifício para dizê-la. Enriquecimento. Então, há um benefício, há um enriquecimento pessoal no relacionamento com o outro. Mas nós vamos nos ater principalmente no aspecto espiritual. Nós temos alguns textos bíblicos que deixam isso bem claro. Talvez esse de Hebreus, você não tenha se dado conta do contexto e do versículo anterior, que nós repetimos muito o versículo 25, mas não nos damos conta do contexto em que o versículo 25 está inserido. Nós não nos atemos ao versículo anterior, que é o versículo 24. Hebreus 10, versículo 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas geralmente nós nos lembramos apenas do 25, ou pelo menos é um dos versículos mais citados. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Lembremos que o contexto da epístola aos Hebreus é um contexto de perseguição. Os cristãos judeus estavam sendo perseguidos pelos seus patrícios,
estavam sendo tentados a deixar o evangelho e a retornar aos antigos rudimentos. E é neste contexto que o autor de Hebreus diz: independentemente das perseguições, do espólio de seus bens, vocês devem se congregar. E aí você aplica este versículo de forma correta. Não podemos deixar de frequentar os cultos, não podemos deixar de nos reunirmos a fim de cultuar. Isto é, obviamente, uma verdade, mas precisamos, no entanto, notar que o contexto também nos fala não apenas do ensino público, mas do encorajamento mútuo e da admoestação que acontecem fora do culto público. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você não pode ignorar, desprezar o culto público, bem como a comunhão mútua, a comunhão diária. Né? Nós temos os nossos deveres, nós devemos guardar o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, o domingo, e nós fazemos isso ao frequentarmos o culto público, a apresentarmos em nome de Cristo a nossa adoração a Deus, mas também nós devemos estimular uns aos outros no amor e as boas obras. E nós fazemos isso quando nos temos a comunhão espiritual. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 10, nós nos deparamos com outro ensino aplicável a este assunto. O sábio diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então imagine dois cristãos compartilhando a palavra de Deus. Nesse processo, eles podem aprender mais do que os dois estudando individualmente. Eu aprendo mais me reunindo com o presbítero Márcio e discutindo a respeito do ensinamento do que eu estudando na minha casa e ele na dele. Nós aprendemos mais quando estamos juntos, em grupo, porque nós temos a oportunidade de compartilharmos insights e reflexões. E, obviamente, isso depende da história, da idiosincrasia, né, de cada um, ter esses insights, da forma como Deus fala a cada um. Então, é bom estarmos juntos a fim de compartilharmos a palavra de Deus e os nossos insights a respeito dela. E andar junto faz com que haja estímulo mútuo, né, quanto ao crescimento, a ajuda mútua, a encorajamento mútuo, um ao outro se admoestam e, obviamente, nós somos fortalecidos contra as tentações de Satanás. Eu gostaria de esclarecer algumas formas pelas quais nós temos comunhão uns com os outros. Isso daqui vai facilitar os próximos conceitos. Então, pense na comunhão objetiva. Todos nós, porque estamos em Cristo Jesus, porque estamos enxertados na videira, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos uma ligação, né, com os demais ramos. E de forma que, objetivamente, nós estamos unidos, até mesmo aqueles cristãos em outros países que não conhecemos. Estamos unidos a eles. Então, a comunhão objetiva nos serve de fundamento para que nós exercitemos a comunhão experiencial, que é a comunhão subjetiva. Se tratando da comunhão subjetiva, experiencial, esta comunhão experiencial ela se dá em algumas esferas. Você tem a comunhão congregacional, então nós somos crentes e pertencemos à igreja local, que é a Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Nós temos comunhão uns com os outros, nós estamos unidos em Cristo.
e nós comungamos como congregação, como igreja local. Mas também congregamos a partir de grupos. Vocês lembram? Não é tão longe isso, é recente, né? Nós sempre tivemos um grupo de oração, né? Grupos de oração que se reúnem às sextas-feiras. Tínhamos também às sextas-feiras, antes da peste, antes da pandemia, né? O grupinho, que era o grupo dos jovens. Então, eram grupos que se reuniam para orar, para aprender a palavra de Deus e para ter comunhão uns com os outros. E há também um núcleo de relacionamento que é a comunhão com o irmão. É onde nós produzimos a intimidade um com o outro. Então, é possível que você tenha comunhão com muitos irmãos da nossa igreja, você tem uma comunhão mais restrita com um determinado grupo e você tem intimidade com um irmão. Isso é errado? O que vocês acham? É errado nós desenvolvermos a nossa comunhão a partir destas áreas? Existe algum problema nisso? Quero ouvi-los antes de passar para o próximo slide. Eu acredito que não seja errado, não, pastor. Muito bem. Você quer justificar, Jade? Não. Eu dei Acho que pelo contrário, né? É bom porque na parte, quando você tem a intimidade maior, né? Com o irmão, você se aproxima e você sabe mais ainda da experiência dele, né? Aquilo que Deus fez, como Deus está agindo. Eu acho muito gratificante, né? Por exemplo, tem as minhas amigas, irmãs ainda lá de Curitiba, né? A gente tinha um grupo de oração lá, ainda tem contato com elas, né? E às vezes quando a gente conversa assim, a gente vê, né, como Deus está agindo na vida de cada uma. É muito, muito bom isso. Muito bom. É o que fala em Eclesiastes aí, né? Que você está falando agora, Eclesiastes 4, 9 e 10, né? Os dois andando juntos. Então, você tem que ter alguém sempre próximo de você. Até para ter intimidade de você falar alguma coisa, a pessoa falar para você, ver se você não enxerga ou você não quer enxergar, mas um amigo pode falar melhor. Exato, muito bem. Nesse estudo, eu estou lembrando muito da Joyce, não é, Joyce? Joyce também está aí com a gente, viu? Eu estou me identificando também. Eu estou lembrando muito de você com esse estudo, viu? E eu de você. Que bom, né? Um exemplo, a gente vê do nosso Senhor Jesus, né? Ele tinha muitos e muitos discípulos, né? Que talvez pudesse ser aquele primeiro nível ou o segundo, mas os 12 eram um pouquinho mais restritos. Tinham o Pedro, Tiago e João, que eram, digamos, os mais chegados, aparentemente, pelo que a gente lê, né? E desses três, você tinha um que se reclinava no peito de Jesus, que era? João. Isso mesmo. Né? Então, lógico que talvez você tenha pensado aí em panelinha, mas não é essa a ideia que nós estamos trabalhando. Nós vamos ver mais à frente. Mas é natural que você tenha uma proximidade com o irmão e que haja uma intimidade entre você e ele, e é uma intimidade que Deus usa para o crescimento mútuo. Vou retornar aqui com o slide. Os puritanos, é interessante esse dado histórico, os puritanos costumavam pedir a Deus um amigo do peito. Eu não sei se é esta a expressão exata no inglês, mas é a ideia, né? Nós usamos muito essa expressão, amigo do peito. Né? Então, eles oravam pedindo um amigo do peito com quem pudessem compartilhar tudo, sem reservas, e manter um relacionamento pleno de oração e parceria.
E com isso eles almejavam e marcavam com regularidade conversas em grupos sobre assuntos de Deus. Olha que interessante. Então eles marcavam grupos, né? Marcavam compromissos em que eles se reuniam em grupos, porque eles entendiam que nesses grupos menores era mais fácil encontrar um amigo íntimo, um amigo do peito. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para observar isso, essa tendência dos puritanos, tendência não, mas não diria cultural, né? Mas essa busca em seguir esse preceito bíblico era muito comum entre os puritanos. Entre nós, no que se refere ao homem, estou falando aqui do homem do sexo masculino, não de forma genérica, isso tem sido muito raro. Vocês têm observado isso? Os homens, principalmente os homens, né, a despeito das mulheres, eles têm se isolado cada dia mais. Eu estava lendo um livro, poxa vida, esqueci o nome do livro, mas o autor é o Albert Muller, pastor batista, e ele dizia que com o crescimento da comunidade LGBT, a amizade entre o homem se tornou um campo de desconfianças. Eu vou deixar bem claro. Você tem cartas públicas, era comum que os escritores tivessem essas cartas públicas, entre Tolkien e C.S. Lewis. E nessas cartas, o Tolkien, por exemplo, dizia assim, Lewis, você lembra aquele dia que nós estávamos conversando na cama? Se você lê uma carta dessa hoje, você pensa o quê? Você fica horrorizado, não fica? Sim. Mas era comum. Eles iam deitar na mesma cama e conversavam. E não havia nenhuma conotação sexual nessa ação. Então, o Albert Muller diz que o que ocorre hoje é que, por conta da expansão da cultura de homossexualismo, os homens héteros tendem a se afastar uns dos outros. E quando eles se afastam, eles ficam vulneráveis, agora falando de cristãos, né, às tentações. Eu lembro, recentemente, foi até engraçado, né, um colega de um presbítero da Vila Formosa, ele teve filho cedo, né, casou-se cedo, e então agora ele é um homem de seus quase 50 anos, com um filho de 20 anos, né? 20 e poucos anos. E os dois foram para a praia e o menino dele, normalmente, assim, pegou o protetor solar e foi passar nas costas dos pais. E o pai já virou já aquele machão clássico, né? Falou, o que é isso, menino? Falou, pai, eu estou passando protetor nas suas costas. Você está doido? Vão pensar o quê da gente? Falei, mas você é meu pai. Falei, então grita para todo mundo, me chama de pai. O medo da aproximação e de ser confundido com homossexuais, né? Então, a cultura do homossexualismo acabou atrapalhando a relação de amizade íntima de um homem com o outro. Uma amizade saudável, que é fundamental para o crescimento espiritual. Uma amizade como a de Jonatas e Davi. Hoje, ao ler aquele relato de Jonatas e Davi, as pessoas hoje pensam coisas. Por quê? Porque não estão acostumadas com esta amizade íntima e próxima de um homem com o outro. Mas muito isso provável... eu ia comentar... Só terminando. É muito provável que isso também influencie as mulheres mais à frente. Talvez elas tenham resistido mais. Mas eu percebo esse caminhar para isso também, para afetar a amizade das mulheres também. Era tão comum as mulheres andarem de mão dadas, não é? Na rua. Hoje, se você vê de mão dada, provavelmente é uma outra coisa e não é boa, né? Ana? Essa passagem de Jonas e Davi
eu já ouvi homossexuais falando que realmente eles tinham essa amizade deles era uma amizade de homossexual, quando eles querem justificar, né? Sim, sim, né? E que é um erro enorme, né? Quando Davi fala que o amor dele era maior do que o amor pelas mulheres, ele estava deixando claro ali que o amor que eles tinham pelos outros não tinha conotação sexual. Era isso que ele estava querendo dizer. Né? Não tinha conotação erótica. Sim, Márcio? Eu também... Você falou esse caso aí do presbítero lá de Vila Formosa. Quando a gente tinha uns 20 anos, uns 10, 15 anos atrás, eu encontrava com meu pai e eu beijava-o no rosto e andava de mão dada às vezes. Mas eu reparava que ele ficava meio constrangido depois de um tempo. Né? Eu era criança, mas depois ele não gostava muito. Então... É triste, né? Mas essa influência, a gente repara que ainda tem resquícios ainda positivos do lado oriental, né? Você vê que tem russos, árabes, que se beijam entre homens, se abraçam. Infelizmente, ainda tem alguma coisa que o Ocidente está meio contaminado aí, né? Infelizmente. Exato. Mas é isso que eu ia falar, é cultura, né? O Nelson disse que na Coreia é muito comum os homens andarem de mão dada na rua, porque lá é sinal de muita amizade. E é normal eles andarem de mão dada. E no Ocidente havia, assim, essa proximidade, essa amizade, como eu citei aí o caso histórico do Tolkien, do C.S. Lewis, né? Mas isso foi corrompido pela comunidade LGBT. Né? Os homens héteros começaram a se afastar disso para não serem confundidos. Ok, isso é só um exemplo, né, de como a amizade encontra barreiras, até mesmo na nossa cultura, para não se desenvolver. A Bíblia nos ensina a importância da comunhão espiritual e a história da igreja confirma. Um exemplo que eu dei da história da igreja é dos puritanos orarem para terem um amigo do peito, com quem eles poderiam desenvolver uma relação de oração e parceria. O ponto, no entanto, é como fazemos isso? Como desenvolvemos esta comunhão espiritual? Como ter o tipo de comunhão espiritual que a Bíblia nos fala? Primeiro, eu quero dar algumas instruções gerais e breves. Estas instruções gerais são duas. Primeiro, comunhão espiritual com outra pessoa pressupõe comunhão com Deus. Se não estamos em comunhão com Deus, se não estamos aprendendo dele, não teremos nada para compartilhar com os outros. Ah, pastor, mas as pessoas ateus têm comunhão uns com os outros. Eu estou falando de comunhão espiritual, da comunhão bíblica. A comunhão espiritual pressupõe comunhão com Deus. Então, se não aprendermos direto de Deus por meio da sua palavra, não nos manteremos atentos e perceptivos para aprender dos outros. Nós seremos lentos para ouvir. Agora, quando você está aprendendo constantemente de Deus, você vê na conversa com seu irmão uma oportunidade para aprender mais do Senhor. Porque quanto mais você se alimenta de Deus, mais fome dele você tem. Segunda instrução geral. Comunhão espiritual envolve compromissos e responsabilidade mútuos. Não podemos transferir a responsabilidade, a nossa responsabilidade cristã para outras pessoas. Como assim, pastor? Tem gente que diz, mas ele não se aproxima de mim. Ora, só ele que tem responsabilidade de se aproximar, só ele tem a responsabilidade de desenvolver uma amizade, uma comunhão, somente o outro. Eu tenho as minhas responsabilidades e devo cumpri-la. Uma forma de nós desenvolvermos as nossas responsabilidades é sermos fiéis na frequência de reuniões, das oportunidades que a igreja como instituição nos dá de nos reunirmos uns com os outros. Sim, nós estamos num período de pandemia, mas eu creio que antes da pandemia nós não éramos bons exemplos disso. Eu creio, né? Talvez eu esteja errado.
Ok, ao aceitarmos o fato de que a comunhão espiritual uns com os outros implica na comunhão pessoal com Deus e um compromisso mútuo uns com os outros, podemos então nos voltar agora para algumas sugestões práticas. Quais são? Primeiro, nós desenvolvemos esta comunhão espiritual compartilhando a verdade bíblica. Observe que o salmista diz no Salmo 119, versículo 13: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Em uma outra tradução está: com os lábios tenho declarado todos os juízos da tua boca. Né? Tenho declarado todos os mandamentos da tua boca. A ideia aqui é de expressar verbalmente a alguém a lei de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós expressamos os nossos insights, as nossas reflexões, nós somos, primeiro, edificados. Afinal, quando compartilhamos nossos pensamentos com outras pessoas, nós aprendemos. Você já pensou nisso? Alguém já disse, se você quer aprender alguma coisa, se propõe a ensinar. Eu acho que as irmãs e os demais irmãos que têm a experiência do ensino já aprenderam isso e sabem do que eu estou falando. Às vezes você não sabe daquele assunto, mas você aprende porque você tem que ensinar. Algo semelhante acontece em nossas conversas. Quando eu compartilho um pensamento com outra pessoa, eu sou forçado a organizar e desenvolver ideias. Então, compartilhar a palavra de Deus tem um aspecto espiritual e pedagógico. Te força a organizar e desenvolver ideias. Isso é muito bom. E como nós podemos fazer isso? Alguma sugestão prática? Sim. Você pode fazer a sua devocional particular, registrar em um diário ou num pedaço de papel a verdade mais importante que você extraiu da leitura bíblica e depois compartilhar, pelo menos uma vez na semana, com um amigo que o compreenda e, quem sabe, um amigo que tenha a mesma dificuldade no sentido de ter o medo de compartilhar ideias a respeito da palavra de Deus. Você diz, puxa, eu não faço isso não é meu costume. Você vai encontrar uma pessoa que talvez pense a mesma coisa que você. E a encontre e diga, olha, eu tenho timidez para fazer isso, você também, nós vamos quebrar juntos. Isso é um modo de colocar em prática esta diretriz, que é o compartilhar da verdade bíblica, a fim de que tenhamos comunhão uns com os outros. Né? Mas você tem que ter um cuidado. Que cuidado é esse? É o cuidado de você estar tão interessado nas suas ideias a ponto de, ao se encontrar com o seu amigo, só você fala. Você não escuta. Você só fala porque você gosta de ouvir o som da sua voz e você acha que só você tem coisas boas e insights interessantes para divulgar. Isso pode acontecer, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Acontece. Sim. Sem dúvida. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado de só nós falarmos e acharmos que somente nós temos ideias boas e insights que devem ser compartilhados. Uma outra diretriz para o desenvolvimento da comunhão espiritual. Transparência uns com os outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Entendeu esse versículo? É fácil, não? Não precisa dar muita volta para interpretarmos. No entanto, colocar em prática esta ordem tão fácil de ser entendida é natural para nós? Nós fazemos isso sem dificuldades? O que vocês acham? Não. Qual é a nossa dificuldade em seguirmos este versículo?
É difícil a gente reconhecer que está errado, muitas vezes. E, assim, a gente não gosta de falar para o outro que a gente está errado também, né? Dá vergonha. É, e isso tem nome, Jade. Se chama orgulho. Orgulho. Esse aspecto da comunhão é ameaçador para a maioria de nós. Vocês conhecem aquela história? Ô, meu pai, vou abrir um parênteses aqui, não resisti. Que tinha 3 irmãos da igreja que se reuniram com a proposta de serem transparentes uns com os outros e confessarem os seus pecados, obedecendo este texto bíblico. E então eles começaram a compartilhar, né? E um pouco antes de fazerem isso, teve um que falou assim: eu tô dentro, eu quero fazer isso com vocês, mas eu quero ser o último. Tudo bem. E aí um irmão, o primeiro, com uma certa dificuldade, disse: olha, o meu pecado é que eu sou viciado em jogo. Qualquer coisa que envolva dinheiro, dominó, cartas, eu me envolvo, eu sou viciado nisso, eu gasto dinheiro, isso tem trazido preocupação à minha esposa, desequilíbrio familiar. E aí os outros 2 disseram: ok, vamos orar. O segundo disse: o meu problema é a bebida, eu bebo muito, fico embriagado e tenho pecado nisso e ninguém sabe, agora estou contando para vocês. E aí os outros 2 disseram: ok, vamos orar. E aí ficou faltando só o terceiro. O terceiro, com alguma relutância, disse: então, o meu problema é que eu sou muito fofoqueiro, eu não vejo a hora de sair daqui e contar para todo mundo. Então a gente morre de medo, né? De contar isso para a pessoa errada e sermos expostos, né? Então, observe, esse aspecto da comunhão, ele é ameaçador para a maioria de nós. Nós temos medo das pessoas terem ciência dos nossos erros e nós sermos expostos ou algo do tipo. O problema, claro, é o orgulho. Lógico que nós vamos ver que quando nós oramos para que Deus nos dê um amigo do peito, é alguém que sabe guardar segredo e está preocupado com a nossa saúde espiritual. O medo do que outra pessoa pensará a nosso respeito, se souber que pecamos, nos atrapalha de desenvolvermos a comunhão espiritual a partir da ideia de transparência. Mas é claro que não podemos encorajar e motivar alguém, nem orar direito por alguém, se não conhecermos as lutas que essa pessoa está enfrentando. Então, precisamos ser amigos íntimos para aqueles que nos buscam, sigilosos, e precisamos de pedir a Deus um amigo íntimo para que tenhamos alguém para prestar contas, para expor abertamente os nossos pecados. Então, depois que encontrarmos esta pessoa, né, pela providência de Deus, precisamos nos dispor a abrir nossa vida para essa pessoa. Alguns pecados graves que têm arruinado líderes da nossa igreja acontecem porque eles não foram confessados. Principalmente entre pastores, né? O pastor morre de medo de perder a reputação. Vai contar para alguém que ele peca? Guarda para ele. E isso vai gerando o quê? Uma corrupção interior, né? Até ser pego, enfim. Né? Eu lembro de uma frase do reverendo Maurício, né? Uma vez nós comentávamos de alguém que tinha acabado com o seu ministério, né? E ele falou assim: quando alguém acaba com o seu ministério é porque se acabou antes. Não foi tratado, não confessou seus pecados, e aí o pecado toma uma proporção que o leva à destruição. Terceira diretriz, prestação de contas, que na verdade é um desdobramento da vida de transparência. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, Colossenses 3:16.
Em Efésios 5, versículo 21, nós lemos: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro eu quero definir o que é prestar contas e mostrar como esses versículos nos levam, né, à ideia de prestação de contas. Prestar contas é se dispor tanto para ser esquadrinhado, quanto para ser desafiado em áreas da vida sobre as quais se chegou a um acordo comum. Então, veja, quando eu me proponho a prestar contas ao meu amigo, eu estou me colocando à disposição para ser esquadrinhado. Eu vou ser transparente, eu não vou esconder nada. Quando eu me proponho a prestar contas a um amigo cristão, eu também estou propondo lidar com algumas coisas que eu tenho dificuldade ou que eu quero desenvolver. Talvez eu chegue à conclusão de que não tenho sido muito responsável com as minhas disciplinas espirituais. Eu não tenho tido uma vida devocional. Então eu procuro esse meu amigo e daí então eu crio um plano para que ele me pergunte: e aí, essa semana você fez as devocionais? Não. Qual foi a sua dificuldade? O que te impediu? Essa é a ideia de prestar contas. E com a definição eu também acabei dando exemplos, né? E várias áreas. Você pode incluir várias áreas nesse processo, tais como um estudo bíblico. Talvez você se proponha a estudar algum tema e então você vai estudar de segunda a quinta um determinado tema e na sexta-feira você vai prestar contas no sentido de que você vai expor o que você estudou com o seu amigo, e o seu amigo vai fazer a mesma coisa. Talvez você se proponha a prestar contas quanto à memorização das escrituras. Então, ao final da semana, você presta contas e cita ao seu amigo os versículos memorizados e o que você aprendeu com isso. Então, são formas, são exemplos os quais ilustram como nós podemos desenvolver esta prestação de contas. Um dado muito importante: a intenção de nós tratarmos sobre este tema é porque nós precisamos ouvir sobre ele, né? E também porque nós queremos implantar uma filosofia de discipulado, que é uma filosofia bíblica na nossa igreja. E a prestação de contas tem especial importância no contexto do treinamento de discípulos. Quem está sendo discipulado deve prestar contas para quem discipula. Isso é óbvio. Então nós temos que aprender isso. Para sermos discipulados, nós devemos prestar contas. Para discipular também, nós temos um espaço para que o discipulador preste contas ao discipulado. Como assim, pastor? E a hierarquia? Não, irmãos. Veja, quando eu estou na condição de discipulador e presto contas ao discipulado, isso gera uma solidificação no meu vínculo com ele. Ele começa a entender que eu não sou um super-homem, mas que eu também peco e, assim como ele, eu careço da graça e misericórdia de Deus. Eu estou ensinando a ele a não somente a não pecar, mas o que fazer quando pecar. Então, há necessidade de que haja essa prestação de contas mútua, e ela é essencial para o discipulado. Até aqui tudo bem, irmãos? Sim, Márcio. Uma bênção. Sim. Uma bênção. A questão do amigo do peito, a gente tem que orar, pedir a Deus e sempre buscar um irmão ou uma irmã, né, sábia, né? Que nem você contou aquela brincadeira aí dos 3 crentes, né? Tem que tomar cuidado aí. Torcer para não cair no grupo do fofoqueiro, né? Isso é importante. E também uma outra coisa que você falou, né, pastor, do prestação de contas, às vezes a gente pode prestar contas das nossas lutas realmente, né? Tipo, poxa,
eu sou fraco em uma determinada questão, em mentira, que nem você falou, fofoca, ou eu tenho uma atração por mulheres, sei lá, homossexual, qualquer coisa que seja, né? Em pecado, justamente, até para que o outro irmão possa aconselhar e prestar mesmo contas. Falar, olha, você ficou imaginando, você ficou olhando, você ficou fazendo tal coisa, né? E realmente, que nem a Jade falou, aí isso se torna delicado e difícil, né? A minha dificuldade, pastor, é que assim, nós somos muito bons de ver o erro no outro, mas em nós mesmos, nós assim, temos uma dificuldade de enxergar, é muito difícil. E por vezes, melhor, por vezes não, esta é a razão de muitos fracassos espirituais. Eu constatei com uma tristeza enorme que alguns homens cristãos estavam sendo tentados pela pornografia há anos e não tinham encontrado ninguém para confessar o seu pecado na igreja. Que triste isso, irmãos. E, obviamente, é um pecado que se estende, atinge esposa, filhos. Um homem, ao ser tentado nessa ou em outra área, uma mulher também, deve ter em mente um amigo cristão a ponto de se aproximar dele, confessar o seu pecado e ambos passarem por esta situação de forma agradável ao Senhor. Mas eu tenho exemplos bons. Eu lembro de um irmão, um oficial em uma outra igreja que eu pastoreei, em que ele falou assim, olha, eu tinha problema com isso, e um dia eu confessei para fulano de tal. Nós dobramos os nossos joelhos, oramos, e ele me acompanhou. Não era pastor não, irmãos. Às vezes nós pensamos que é só o pastor que tem esse dever. Não, nós temos que ter relação uns com os outros, essa intimidade uns com os outros. E ele falou, Deus usou aquele irmão como um instrumento dele para me libertar desse determinado pecado. Então, daí a necessidade de nós investirmos nesta comunhão espiritual, que não é opcional, é um dever, né? Pois bem, uma quarta diretriz é orar, orando juntos. Orai uns pelos outros, nós já lemos isso em Tiago 5,16. Nenhum pedido de oração deveria parecer insignificante ou constrangedor demais, a ponto de não sentirmos liberdade para mencioná-lo ao amigo com quem mantemos íntima comunhão espiritual. Então, observe, antes de você se manifestar, né? Pastor, eu tenho uma dificuldade íntima e um tanto constrangedora. Eu tenho vergonha de pedir oração lá no grupo de oração. Ok, meu irmão, eu entendo. Mas você deve ter um amigo do peito, a ponto de você não se sentir constrangido em pedir oração para ele. Daí a ideia de orar juntos. É importante. Imagine agora, vamos lá, vamos fazer um exercício. Você tem um amigo ou uma amiga que vem agora na sua mente e que você sabe que pode pedir oração para esta pessoa por uma razão muito íntima e mesmo assim você não se sentir constrangido ou constrangida diante dessa pessoa? Você tem esse amigo? Você tem essa pessoa? Se sim, que bom, né? Se não, é sinal que você tem que aprender a desenvolver essa comunhão espiritual. É importante, isso é essencial para o seu crescimento espiritual. Orando juntos é a quarta diretriz, não é a terceira. Eu errei aqui, no meio de digitação. Pois bem, eu chego agora a falar das características a se buscar ao pedir a Deus um amigo do peito, corroborando e endossando aquilo que o presbítero Márcio disse há pouco. Quais são essas características? Primeiro, um desejo de crescer no Senhor. Como assim? Tanto você quanto este amigo do peito deve ter um desejo sincero de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
Você tem que notar isso nessa pessoa. Você tem que procurar desenvolver isso. Não é? Se você tem um desejo de crescer espiritualmente, você vai ser impulsionado a desenvolver comunhão espiritual, a ter este amigo com quem contar. Segundo, capacidade de compreender. A capacidade de compreender e de se identificar com suas necessidades, frustrações e tentações, mas de maneira objetiva. Isso tem a ver com empatia, né? Você deve orar para Deus dar um amigo do peito que possa te compreender, que te ouve, que sente a sua dor. Você tem que orar por este amigo do peito e você deve ser este amigo do peito, né? Capacidade de guardar segredo, isso é importante, né? Lembre-se do exemplo que eu dei. A capacidade absoluta de guardar segredo de modo que você possa compartilhar o que há de mais íntimo em seu coração. Então você deve buscar esta pessoa, você deve ser esse tipo de pessoa. Comprometimento com o bem-estar espiritual do outro. Então, esse indivíduo deve ter um desejo de crescer individualmente, mas também deve ter o mesmo desejo em relação ao outro. Você deve ter alguém do seu lado que esteja comprometido com o seu bem espiritual. Ele está interessado na sua vida. Ele quer ver você desfrutando de Deus a partir do glorificá-lo, do obedecê-lo. Reconhecimento maduro de suas limitações, bem como do outro. O reconhecimento maduro de que ele ou ela não tem todas as respostas para a sua vida. Irmãos, eu tenho aprendido que, por vezes, as pessoas não querem uma solução exatamente. Elas querem ser ouvidas. Elas querem ser aconselhadas, por vezes, não faça aquilo, mas descanse em Deus, porque eu não tenho solução para a sua vida neste momento, eu não consigo ter nenhuma luz a respeito do problema que você levantou, mas eu estou aqui para te encorajar, para te exortar a descansar nos cuidados de Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas eu conheço quem tem. Então você não precisa ter todas as respostas, e você deve reconhecer isso de forma madura. Eu não tenho todas as respostas, mas eu me interesso por você. Eu vou estar orando por você. Eu quero que você descanse nos cuidados do Senhor. E disposição de ser sincero. Às vezes a gente se aproxima daquelas pessoas que vai endossar o nosso erro. Não, se aproxime de um amigo que o ame, que a ame o suficiente para te dizer a verdade. A verdade. Por fim, o relacionamento de amizade entre dois cristãos é a unidade mais básica da comunhão, mas não é a única. Há os grupos de cuidado, onde o objetivo é compartilhar necessidades e orar uns pelos outros. É interessante também que em nossa igreja nós tenhamos grupos em que você se reúna, em que este grupo dispense cuidados uns para com os outros. Grupos que pode se formar grupos em que o foco seja a prestação de contas. Há grupos que podem se propor a estudar determinado tema bíblico, que é um grupo de estudo bíblico, mas o ideal é que esses grupos de comunhão incorporem todos esses aspectos. Seria muito bom se no mesmo grupo nós tivéssemos uma oportunidade para prestar contas, para orar uns pelos outros e para sermos edificados pelas Sagradas Escrituras. Mas jamais se esqueça do objetivo de todo e qualquer grupo cristão, que é intensificar mutuamente nosso relacionamento com Deus.
Se você tem um grupo, ainda que cristão, ainda que formado por irmãos da igreja, mas vocês se reúnem apenas para ter momentos de lazer que você teria com qualquer outra pessoa, para apenas conversar, e o pior, fofocar, você não está vivenciando a comunhão espiritual, a comunhão verdadeira. O objetivo de um grupo cristão é intensificar mutuamente nosso relacionamento com Deus. Se este grupo não te leva para mais próximo de Deus, está errado. Começa tudo de novo, você está fazendo errado. Uma frase do Jerry Bridges, o autor do livro que eu estou tirando a maior parte do livro que eu estou tirando a maior parte desses ensinos, não é? Diz: uma das marcas de uma igreja verdadeiramente boa, ou do grupo cristão que atua na universidade ou em uma base militar, deve ser o calor de sua comunhão espiritual. Esse aspecto é tão importante quanto a solidez de seu ensino e a vitalidade de sua projeção. Eu admito que foi inevitável não lembrar da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. O que ele está dizendo é que a comunhão é tão importante quanto a solidez do ensino teológico, que nós, como crentes da Igreja Presbiteriana Ebenezer, valorizamos, e devemos valorizar, sim, mas não podemos desprezar a comunhão. É necessário que nós nos voltemos a isso. Eu participei de um culto fúnebre há algum tempo e eu estava quase perdendo a paciência com um pastor da Igreja Batista que começou a conversar comigo e ele começou falando muito bem da Igreja Presbiteriana Ebenezer. E eu já fiquei desconfiado, falei, pronto, estou vendo a hora de chegar no mais. E esse mais chegou. Ele falou muito bem da nossa estrutura física, ele falou muito bem do ensino, ele falou assim, mais, falei, pronto. E aí ele ficou meia hora nesse mais. Eu já fui umas 3 vezes lá, nunca me cumprimentaram. Entre aspas, eu pensei, puxa vida, que azar, né? Porque pelo menos uma vez você deveria ser cumprimentado, né? Mas calhou de justamente esse pastor batista nunca ter sido cumprimentado. Eu entro e saio, ninguém me percebe, e isso, aquilo, outro, né? Lógico, isso tem a ver com recepção, mas a imagem que ele tinha da igreja era uma igreja que não investia em relacionamentos. Lógico que eu me incomodei, porque eu, como qualquer brasileiro, parece que isso é muito forte no brasileiro, né? Você pode falar mal do seu país, mas você não admite que um estrangeiro fale. Você pode falar mal da sua família, mas você não admite que alguém, outra pessoa, fale, né? Então eu fiquei incomodado. Mas eu parei para refletir, eu falei, será que... Eu acho que não são todas. Eu acho que ele não tem conhecimento suficiente para dizer a respeito da nossa igreja. Mas é possível que ele esteja certo em algumas afirmações. Eu acho que sim, nós devemos aprimorar e investirmos mais na comunhão espiritual. Eu, graças a Deus, tenho incontáveis exemplos bons desta igreja. E eu tenho, isso é particular, isso é subjetivo, né? E eu espero que todas as outras pessoas possam dizer o mesmo, que congregam nessa igreja, né? Que aqui é um lugar de amigos, é um lugar onde pessoas cuidam de pessoas, onde há uma preocupação mútua, onde há um desejo sincero de intensificar o relacionamento com o nosso Deus e uns com os outros. Eu chego à conclusão, deixa eu voltar aqui a compartilhar. Opa! Chego à consideração final do que nós vimos hoje. Comunhão espiritual com outra pessoa pressupõe comunhão com Deus e envolve compromissos e responsabilidade mútuos.
Isso envolve compartilhamento da verdade bíblica, transparência, prestação de contas, oração, bem como desejo piedoso de crescimento, empatia, sigilo, amor, humildade, sinceridade e, algo que eu não disse anteriormente, e a consciência de que Deus tem prazer na comunhão dos seus servos. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3:16. O contexto aqui é de rebelião. Muitos de Judá se rebelavam e tinham pensamentos impróprios a respeito de quem Deus é e do que ele faz, mas Deus foca o seu olhar em um grupo de pessoas que compartilhava a sua verdade uns com os outros. E Deus olha para este grupo de pessoas e o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. É a ideia de que Deus escreveu um memorial, que Deus jamais esqueceria desse grupo que se reúne para compartilhar a sua verdade e para que haja crescimento espiritual mútuo. Deus tinha prazer neste grupo. E eu sinceramente espero que Deus possa, por graça e misericórdia, olhar para a Igreja Presbiteriana de Ebenezer e sentir prazer em ver seus servos interessados uns nos outros, compartilhando a verdade a fim de intensificar seu relacionamento com Ele. Pois bem, meus irmãos, este foi o último slide. Nós encerramos por aqui, mas eu quero deixar aberto para você compartilhar algo que tocou, algum insight, ou até mesmo para que você faça alguma pergunta. Reverendo Marcos, eu lembro